seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Área Delas aqui no canal do Denilson Show. E você já sabe, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do Denilson Show para ficar por dentro de todo o conteúdo por aqui. Mais uma vez, estou com a minha parceira Julia Vani. E aí, Julia, beleza? E aí, Aline, foram semanas distantes nossas, né? A gente não se encontrou nos últimos episódios, mas agora deu tudo certo, estamos aqui de volta. E hoje o episódio tá bom, hein? Hoje o episódio vai ser muito bom, porque a gente tem uma convidada muito especial, a Marwa El-Haji. Ela é criadora de conteúdo, santista, filha de libaneses, e vai contar um pouquinho da história dela pra gente aqui no Área Delas, e também a relação com o futebol, a relação com o Santos, a relação com a criação de conteúdo, como isso começou na vida dela. Tudo bem, Marwa? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, cara, que prazer estar aqui. E olha, você acertou o meu nome. Essa é uma coisa difícil de acontecer, mas você acertou o meu nome. Não, isso é importante, né? A gente precisa começar. Mas você sabia que eu não ligo muito, não. Ah, acontece. As pessoas falam Marva? Marva. Assim, Marva é o meu nome e Marwa é um delírio coletivo, entendeu? É algo que minha mãe criou, falou, é Marwa, mas a galera me chama de Marva. Todo mundo. E aí eu respondo. Tanto quando eu entro num carro de aplicativo, eu falo, a pessoa fala qualquer nome, eu falo, é isso mesmo, esse é o meu. Qualquer nome, eu falo, é esse mesmo, esse é meu nome. E você não se importa, então? Tenho 25 anos, né? São 25 anos nessa estrada de pessoas criando outros nomes pra mim, então tudo bem. Bom, e falando dessa estrada aí de 25 anos, a gente queria saber um pouquinho da sua história, né? Tá. Você é filha de libaneses e como é que foi a sua vida? Você nasceu no Brasil, mas você morou no Líbano, Isso. Passou por diversas situações também na sua vida, até vir pra cá pro Brasil. Então a gente queria que você falasse um pouquinho da sua vida. Tá, os meus pais são imigrantes. Então, os meus 2 irmãos mais velhos, eles nasceram no Líbano e aí eles vieram pra cá no ano de 94. A minha família é uma ida e volta do Brasil desde os anos 50. Então, tipo, tem tio-avô que veio, aí meu avô veio, aí minha mãe nasceu aqui no Brasil, só que com 5 anos ela foi pro Líbano. Meus pais são primos, mas eles não conviveram juntos. Tipo, eles têm 6 anos de diferença, eles não conviveram juntos. Então, minha mãe morou no Brasil, aí enquanto ele tava lá, quando ele veio, entendeu? Idas e voltas. E aí, meus pais se casam no Líbano, tem 2 filhos lá. E aí, em 93, meu pai vem pro Brasil de volta, que já tinha os irmãos dele trabalhando aqui. Em 94, minha mãe vem junto e a gente fica pra sempre, assim. E aí, eu vou nascer em 98 só. Então, eu nasci aqui no Brasil, tenho mais uma irmã. Só que as pessoas, elas têm essa impressão de que eu sou de lá, porque é muito próximo, entendeu? Então, a minha mãe é uma imigrante, meu pai é um imigrante, meus 2 irmãos são imigrantes também. E aí eu sou a primeira geração, a primeira pessoa a nascer aqui no Brasil. Então, por isso que as pessoas têm essa noção de que eu sou de lá também. E eu também morei lá. Então, em 2006, a gente se mudou pro Líbano. E aí, estourou uma guerra lá na época. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. A gente se mudou pra lá. Minha mãe falou, eu não quero mais morar no Brasil, quero voltar pra lá. Ainda era muito recente, se for pensar. Minha mãe veio aqui em 94... 12 anos depois, ela quis voltar pra casa dela. Ela já tinha os 4 filhos grandes já, e ela queria voltar pra lá. E aí estourou uma guerra e a gente teve que voltar 2 meses depois. Então, foi aí que eu acabei tendo que ser refugiada na Síria, a gente fugiu lá do Líbano, o governo brasileiro trouxe a gente de volta pra cá. E aí, nisso, eu volto a morar aqui no Brasil, a gente não se muda mais até eu ter 14 anos. Eu passei 1 ano no Líbano, porque lá no Líbano é muito comum, porque assim, gente... Você tem que entender que tem mais libanês no Brasil do que libanês no Líbano. Tem muito libanês pelo mundo. Então, é uma coisa muito comum dos nossos pais mandarem a gente pro Líbano para estudar 1, 2 anos, conhecer. E os meus avós moram lá, minha família toda mora lá. Então, eu fui para lá, estudei. Aí a gente faz um high school, um intercâmbio, igualzinho se faz para os Estados Unidos, para outros lugares. Eu fiz um intercâmbio lá, fiquei 1 ano e voltei. Então, foi lá que eu aprendi árabe, porque eu não sabia falar. Tipo, você sabe falar uma coisa ou outra, mas... Foi lá que eu consegui aprender árabe, aprendi inglês, porque o Líbano é um país muito forte de educação, então eu aprendi a falar inglês, porque lá todo mundo tem uma segunda língua no Líbano, então foi lá que eu aprendi. E é isso, então as pessoas elas têm essa impressão de que eu nasci lá, porque eu vou e volto muito, sabe? Então é muito próximo, mas é basicamente isso, os meus pais são imigrantes e eu nasci aqui. E você acha que existe um receio, assim, tanto na sua vida pessoal, crescendo no Brasil, quanto quando você começou a produzir conteúdo em rede social? Porque muita gente aqui não entende essa questão de imigração árabe, questão cultural. Você acha que existiu essa diferença pro público? Isso enquanto criadora. Ou na sua vida, assim... Tá, eu acho que assim, aqui. é bem complicado, né? Porque você é muito diferente, eu sou muito diferente. Eu sou a Marwa,
eu tenho traços muito diferentes, então foi tudo muito difícil de aceitar. Durante minha adolescência, eu queria trocar de nome. Eu falei assim, cara, Maro é um nome nada a ver, não gosto desse nome. Era muito... Porque, assim, é uma barreira muito forte. Quando você vai se apresentar pra alguém, teu nome é Maria, Júlia, Aline, é um nome tranquilo, a pessoa vai conseguir falar. Você vai lá num restaurante, a pessoa te pergunta o teu nome, na hora que você fala Maro, a pessoa... Que? Como assim? Então, a minha barreira na relação com as pessoas começava muito pelo nome. E aí, o que eu falo para as pessoas? Eu consegui me inserir nas coisas e ser uma pessoa mais comum pelo futebol. Então, cara, o futebol, por isso que eu sou tão apaixonada por futebol. Porque eu acho que o futebol, ele une as pessoas que são diferentes. Então, você vai numa Copa do Mundo, cara, tem pessoas que não sabem falar a mesma língua, torcendo pela mesma coisa. Porque a linguagem do futebol é o gol. Linguagem do futebol é o gol, todo mundo... É universal isso. Então, pelo futebol, eu consegui ter mais amigos, conversar com mais pessoas. Então, assim, nunca foi uma dificuldade pra mim. Eu sou falante, eu sou idiota, né, gente? É fácil de ser meu amigo. Mas o futebol foi muita ajuda. E aí, quando eu vou pra internet, óbvio. Cara, eu acho que o Brasil é um país muito... Apesar dos pesares que tem saído pessoas do armário, coisas estranhas acontecendo com pessoas específicas, falando coisas específicas, eu acho que o Brasil é um país muito receptivo, sabe? Então, eu acho que o Brasil é um país muito querido e eu acho que as pessoas têm uma curiosidade pela minha cultura. Então, óbvio, a curiosidade, às vezes, ela é um pouco até ofensiva, sabe? Então, teu pai casou com 5 mulheres? Pô, é verdade que lá você pode fazer isso? Não, cara, não é verdade. A curiosidade, às vezes, é ofensiva, mas eu acho que 90% das vezes é uma curiosidade genuína que a pessoa quer aprender, quer entender da tua cultura. Então, eu acho que é super legal, assim, super válido, sabe? Você falou da questão da guerra, né? Que vocês tiveram que ir pra Síria. Queria que você falasse como é que foi vivenciar isso. O que foram esses momentos pra você? Tá, a minha mãe foi refugiada de guerra pela primeira vez em 82, lá no Líbano. Então, as pessoas, elas não têm uma noção, assim, porque quando a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente vai falando disso, as pessoas não entendem a minha relação com esse assunto. Porque aqui no Brasil não é tão veiculado que o Líbano também teve muitas guerras com Israel, a gente também teve disputa de território. E em 82, a minha mãe foi refugiada de guerra e meu pai também. Eles foram refugiados de guerra na guerra de 82, que teve uma guerra entre Israel e Líbano. Então, a minha mãe já tinha sido refugiada de guerra uma vez. Em 2006, acontece a guerra novamente, por disputa de território, mais uma vez, do lado sul do Líbano. E a minha mãe, de novo, seria refugiada de guerra, só que dessa vez com 4 filhos. Então, foi bem complicado. A primeira coisa que ela fez foi, tipo, vamos parar, vamos ficar aqui, vamos ver o que dá. Mas, cara, de verdade, quando você tem 8 anos, é muito, muito, tudo muito maior. Só que não, na verdade, não. Hoje em dia eu vejo que era muito mais perigoso o que eu tava passando do que eu imaginava, sabe? Tipo, obviamente choca. Então, choca tocar alarme de bomba, choca passar avião fotógrafo em cima, porque os aviões eles passam fotografando antes da região para bombardear. Choca você ser uma criança e ver a bomba explodindo muito próxima de você. A guerra não tinha chegado na minha cidade, mas na cidade próxima. E cidade no Líbano, eu tô falando de 3 mil habitantes. Então, eu tô falando de ruas de São Paulo. Então, é muito próximo. Então, eu tinha essa sensação de que não era tanto. Hoje eu vejo que era muito, sabe? Então, a mesma situação que os brasileiros estavam passando dentro de um ônibus, saindo de lá, indo para o Egito, eu passei por essa situação. Enquanto o governo brasileiro enviou uma comitiva para resgatar a gente de lá, e a gente foi em ônibus indo para a Síria. E a Síria, na época, não era. A Síria é um país super próspero. Era, né? Um país super próspero na época, em 2006. E a gente foi refugiado na Síria por 5, 6 dias. A gente ficou... Inicialmente, a gente tem que fazer um cadastro numa escola de refugiados, que é, assim, dos lugares mais arrepio que dá na vida. Sabe aquele filme americano que os caras colocam o pior filtro, o filtro sépia é aquilo, entendeu? É aquilo. Só que na época, graças a Deus, a gente tinha condições. O que a gente fez foi buscar uma casa para ficar. A gente ficou numa casa por 5, 6, 7 dias por aí. Até que o governo brasileiro mandou vários aviões de FAB para resgatar a gente. Então, aí foi que a gente foi resgatado. Mas, cara, todo esse caminho, assim, dá uma sensação de que foram meses, assim, sabe? Coisa de 1 semana, 10 dias. Parece que foram muito tempo. E aí eu cresci muito forte. Como eu vivi o árabe, que, pô, todo árabe já viveu isso. Tipo, o árabe que é da terra, ele já teve que sair de casa fugido, ele já teve que sair de casa por crise política, crise humanitária, ele já teve que sair. Então, como eu vivi isso foi muito forte pra mim, sabe? Então, a história
árabe, a minha identidade árabe. Porque, assim, acontece muito aqui no Brasil de eu conversar com vários árabes que vieram pra cá, ou que são filhos da diáspora. E eles falam assim, cara, eu fui me identificar como uma pessoa árabe muito tempo depois. Eu ficava muito querendo me adequar, e eu não me via como uma pessoa árabe. Eu não, eu sempre tive a vivência de, pô, eu sou uma pessoa árabe, eu vivi isso, eu sei o que acontece lá. Eu tenho a outra visão, porque antigamente não tinha internet, então a gente só tinha uma única visão do que acontecia lá. E eu tive essa outra visão, tive esse outro olhar. Então foi a partir disso que eu me reconheci muito e foi muito importante para minha criação, sabe? Então foi muito importante para eu conseguir ter um olhar mais humano para as pessoas, para as coisas, para as culturas, entender que a gente vive a história, sabe? A gente vive a história. O que hoje é a história, né? O que aconteceu, mas o que a gente está vivendo hoje é a história também. Então é isso. Então foi muito importante na minha vivência isso. E vocês voltaram pro Brasil depois disso? Isso. E aí a sua mãe não quis ir pra lá de novo? Não quis mais. Tipo, ela vai e volta direto. Tipo, Tá. a gente tem casa lá, meus avós, os pais dela ainda são vivos e moram lá, meus tios, irmãos dela moram lá também. Então, ela vai muito, mas ela não quis mais morar. Mas os meus pais, eles têm o sonho de voltar pro Líbano e morar lá. Então, esse é um sonho que qualquer árabe que ouvir vai saber que todo baba e mama, né, que são nossos pais, eles querem muito voltar pra lá. Assim, é uma coisa de maluco, porque se você for pensar, a minha mãe, ela viveu mais tempo no Brasil do que lá, na vida dela. Ela veio aqui pro Brasil com 20 e poucos anos e hoje ela já tá com 50. Mas o país dela, a terra dela, é o Líbano, entendeu? Então é uma coisa de maluco, assim. E agora, com o que tá acontecendo em Gaza, você se tornou uma pessoa muito porta-voz nesse meio, né? E eu acho muito importante, assim, eu sempre vejo tudo que você posta, você deu entrevista falando sobre, e o público também teve uma recepção muito boa em te apoiar quanto a isso, né? Cara, é o que eu tenho dito, assim. As pessoas, elas têm uma sensação de que tem muita zoeira na internet, sabe? Ah, você tá falando isso aqui do Brasil, você não tá ajudando em nada. Você tá ajudando, porque eu cresci muito sozinha. Eu cresci sabendo de uma verdade, que na minha opinião é a verdade, e eu vivi a verdade, e eu vi aquela verdade e ninguém mais sabia que aquela verdade existia. Porque não tinha internet, porque não tinha veículos, porque não tinha mídia alternativa. E aí, hoje em dia, existe o surgimento da mídia alternativa que mostra para as pessoas, tipo, com fatos, com vídeos, não são histórias, não é narrativa. São vídeos de crianças sofrendo o que estão sofrendo, pessoas, mães. Assim, é um genocídio, entendeu? Então, tipo, a gente está falando de civis contra exército. Isso é genocídio. Isso A mais B, isso é genocídio. Então, eu me sinto muito acolhida hoje em dia. Isso, eu lembro que eu falo para as pessoas assim, quando eu tinha 17 anos, eu morava em Atibaia, isso aí, assim, não tinha ninguém que falasse de Palestina nem nada. E eu sabia que eu assistia o Jornal da Cultura e tinha a professora Arlene Clemecha, que é uma especialista em história árabe. E só ela falava sobre a questão palestina no Jornal da Cultura, que eu adorava assistir o Jornal da Cultura. E aí, eu sabia que ela dava lá na USP. Eu falei, cara, eu vou estudar na USP. Por isso. Tipo, Por causa dela. Por causa dela. Eu não fiz história, né? Você se identificou. Foi tipo, pô, tem alguém falando sobre. Porque era uma sensação que dava, era tipo, que não existia. Hoje em dia as pessoas são inundadas desse conteúdo. As pessoas, elas não têm mais a alternativa de não saber. Elas sabem. Aí a posição que elas tomam é algo que elas vão escolher no caminho. Só que antigamente não existia a contrapartida. E como ela é uma pessoa intelectual, ela foi a pessoa que eu consegui ter aula com ela, eu tive 2 semestres de história da Palestina moderna com ela. Então foi tipo uma realização assim para mim de poder ter aula com ela. Eu usei meus créditos livres para além de fazer esporte na faculdade, que eu fiz canoagem. E créditos muito fáceis, porque eu não vou falar como se eu fosse a pessoa mais estudiosa do mundo, mas eu usei os meus créditos livres para fazer aula com ela. Então foi muito importante. Então era assim, pô, é um lugar de acolhimento, era um lugar que as pessoas sabiam que isso existia. E aí ao vir para São Paulo, a começar a estudar aqui, a morar aqui. E aí a internet começou a surgir mais forte, assim, sabe? Então eu vim para cá, para São Paulo, em 2017. Óbvio, a internet já era forte naquela época, mas foi ficando mais e mais e mais. Então eu sinto que hoje em dia não é mais algo exclusivo da universidade, da professora Arlene. É algo que todo mundo tem a opção de saber, sabe? Então eu acho que, igual você falou, eu me tornei uma pessoa vocal. Eu nem sei se eu sou uma pessoa vocal no assunto. O que eu sempre tento falar para as pessoas é, olha aqui, uma pessoa normal. O que vocês cresceram sabendo é que o árabe ele é uma pessoa estranha, ele é uma pessoa terrorista, ele usa burca, as mulheres usam burca, ele se expõe.
Não, cara, eu sou uma pessoa normal, eu tô no estádio do teu lado, eu tô aqui produzindo conteúdo do teu lado, eu sou uma pessoa completamente igual a você. E é uma coisa que eu tento muito trazer pro brasileiro. A gente é igual, cara. Nós somos povos iguais, entendeu? Então é isso. Então eu acho que eu me senti super acolhida porque hoje em dia as pessoas têm a informação e a oportunidade de saber a verdade. Aí, óbvio, que elas vão apoiar, aí encargo consciência delas. Mas é por isso que eu me sinto apoiada hoje em dia. E você falou que você fez USP e você Isso. fez FEA USP, você Isso. não fez comunicação. Exatamente. Era do lado da comunicação. Assim, se você for ver na USP, a ECA fica aqui, eu pegava ônibus na ECA. Então, se você for pensar, é meio que caminho andado, tá? Mas eu fiz FEA porque eu queria trabalhar no mercado financeiro. E você foi Faria Limer, tá? Eu Informação pro público, ela foi Olha, Faria Limer. Faria Limer. Então, porque eu queria muito trabalhar no mercado financeiro, eu tinha essa vontade de trabalhar no mercado financeiro. Cara, De onde veio essa vontade? não faço ideia. Era pra usar salto alto. Tá ligado? Era pra usar salto alto. Só que assim, eu sempre gostei de futebol. O futebol foi a minha maneira de me conectar com os meus irmãos. Quando eu tinha 4 anos, eu vi o título do Santos no Brasileiro e eu lembro, por mais que as pessoas falem que a gente não tinha memória com 4 anos, eu lembro do Santos campeão, do Diego sambando no escudo do São Paulo nas fases no mata-mata. Então, tipo, eu lembro muito disso. Eu tenho muito essa memória. Só que eu nunca pensei em trabalhar com futebol. Nunca. Tipo, porque assim, na minha época... Caralho, eu tô muito velha. Desculpa pelo palavrão. Mas eu tô super velha. Mas é porque eu não tinha internet. Tipo, quando eu tinha 16 anos, era o ano de 2014. O Desimpedidos estava surgindo naquela época. Entendeu? Então não existia mídia alternativa. O que tinha era os canais da TV. Os comentaristas tinham lá seus 70 anos. Eu falava assim, cara... Pra você ser um comentarista, eu vou precisar o cara de 70 anos desistir de ser comentarista, se aposentar e passar no INSS pra aí eu entrar, entendeu? Então, tipo, eu ficava assim... Aí foi quando eu falei assim, não, cara, nada a ver, não funciona, futebol vai ser só minha paixão, a coisa que eu amo. Mas eu nunca pensei em trabalhar futebol, por isso. Porque eu achava que era algo... Cara, os narradores... Hoje em dia tem... Era um lugar fechado. Hoje em dia tem um monte de narrador. Hoje em dia tem um monte de apresentadores, um monte de jornalista, um monte de repórter, um monte de canais. Tem o canal de vocês aqui, sabe? Tem várias formas de se comunicar no futebol. Mas na época que eu era adolescente, não existia. Então, tipo, isso nem chegou a ser uma hipótese na minha cabeça. Aí eu falei, cara, eu quero usar salto alto, eu quero ir pra Faria Lima. Eu quero trabalhar no Wall Street brasileira, entendeu? E aí, por isso, aí eu fui fazer administração na USP, passei lá na FEA, estudei lá, trabalhei, fui estagiária de banco, lá na Faria Lima, banco americano, então, tipo, é banco de investimentos, não é banco, é banco de investimentos. Aí, eu falei, acho que não. Fui trabalhar com marketing de consumo, né, numa indústria. Pode falar o nome? Pode. Eu trabalhei na Johnson & Johnson em Neutrogena, então eu comecei a conhecer marketing ali, só que eu falei, cara, e eu gostava muito de marketing, eu tinha muito essa visão, só que na administração, a nossa visão de marketing é muito número, né, muito quantitativo, não é qualitativo, não é campanha, essas coisas, então eu gostava muito, tipo, de quantos produtos foram vendidos, qual que é a margem, lançamento de produtos, eu gostei dessa parte. Só que aí eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar aqui, eu tava terminando a faculdade. Aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de Lyon para estudar, para fazer um mestrado em Lyon. Aí eu corri no ano de 2020 para aprender francês. Eu preciso aprender francês, porque eu não sabia falar francês. Que era o ano ali da pandemia. É o ano da pandemia. Só que aí o governo francês cancela no meio do ano todas as bolsas de estudo para estrangeiros, todas. Porque, cara, pensa assim, 2020 era um ano que a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. A gente não fazia ideia do que ia acontecer depois Pô, como é que vai ser a nossa vida depois disso? Será que tem vacina? Será que tem uma oportunidade? A gente não sabia. E aí, eu pensei assim, cara, o que eu faço? Vou prestar trainee, né? Porque é um caminho meio natural para quem tá terminando a faculdade, principalmente de administração. Prestei todos os trainees de trading, porque eu queria voltar para a área de trading, que é a área que eu comecei, que é mesa de operações. Pra quem não sabe, tudo na vida não existe, tipo, no mercado financeiro. Não existe um copo para se vender, a gente vende um papel de copo, entendeu? Aí, então, tipo, eu vendo papel de moeda, eu vendo papel de soja. E aí eu prestei vários trainees de trading, e aí eu passei em uma trading de soja. E aí eu fui trabalhar com a soja, que eu amei muito, assim, eu trabalhei 3 anos. Eu fui trainee, depois eu fui trader,
lá na Faria Lima, era na Faria Lima também, só que era de soja. Então, cara, foi aí que eu me apaixonei pelo Brasil de verdade. Porque eu conheci o potencial que o Brasil tem de criar e de pessoas muito talentosas. O interior do Brasil é muito talento, é muita gente muito inteligente, muita gente muito trabalhadora, batalhadora. Então, foi ali que eu conheci, assim, o Brasil. Tipo, a gente tinha lá o mapa, eu sei nome de estrada, eu sei nome de ferrovia. Então, tipo, você conhece o Brasil profundo mesmo. Só que aí, em paralelo a isso, aí que vai. Porque eu comecei a ficar muito satisfeita. Só que, cara, eu tava no melhor lugar do mercado. Eu amava meus chefes, eu falo com eles até hoje. Eu gostava dos meus chefes, eu gostava do que eu fazia. Eu tinha futuro na área, as pessoas gostavam de mim. Eu falava, cara, mas eu não me sinto completa. Aí eu comecei a pensar muito nisso. Em paralelo, eu comecei a fazer live na Twitch. De brincadeira. De brincadeira. Começava a fazer. E as coisas, tipo, eu comecei a criar uma comunidade na internet via live da Twitch. Aí eu falei, pode ser uma opção. Pode ser uma opção, só que é uma opção, porque assim, meu sonho é empreender, eu quero ter um negócio, que agora eu tô começando a empreender, ter o meu trabalho. Só que eu precisava de um trabalho que fosse flexível para poder acompanhar eu empreender. E aí, veio o Peleja, o canal Peleja, que é um canal de conteúdo, que cria conteúdo, eles vieram falar comigo assim, pô, você não quer criar conteúdo pra gente, fazer documentário, essas coisas? Eu falei, cara, vamos, bora. E nessa época eu já estava trabalhando com a Copa do Brasil também. Eu já estava fazendo lives para a Copa do Brasil, já era time da CBF de Copa do Brasil. Então, eu falei, eu acho que vou ter que largar, não vai mais dar para ser da soja. E aí que eu comecei a trabalhar com internet. Isso só em junho de 2022. Então faz bem recente muito pouco tempo. E eu já vivi um monte de coisa e é muito legal isso. E você falou antes que você começou a gostar do futebol para se conectar com seus irmãos também, uma aproximação. Teve alguma resistência em casa por você gostar do futebol? Cara, inicialmente teve, mas acho que os meus irmãos gostaram da ideia, assim, sabe? O meu pai, ele não era... Ele trabalhava muito quando era criança, então ele não era tão presente assim. E os meus irmãos eram muito apaixonados por futebol. E os meus irmãos são meninos da fila, porque eles nasceram em 90. Meninos da fila. Os meninos da fila. Então, o título de 2002, pra eles, é muito importante, muito. E eu comecei a ver os meus irmãos ali. Eu sou irmã de 2 meninos mais velhos, assim, 8 anos mais velhos do que eu. Então, eu falei, cara... eu comecei a achar um lugar de conexão com eles. Então, a gente ficava assistindo futebol juntos. Até teve uma resistência, mas não foi muita, porque a minha mãe não foi criada no Brasil. Então, a minha mãe não tinha essa coisa de futebol é coisa de menino, futebol é coisa de menina. Minha mãe não tinha essa coisa que tem, essa verdade absoluta. Porque até o futebol lá no Líbano nem tem tanto, sabe? Então, pra minha mãe era algo natural. Os meninos e a irmã assistir algo. Então, minha mãe até achou estranho no começo, mas deixou. O problema pra mim foi na escola, porque eu estudava num colégio muito conservador. E aí, eu tinha amiga menina, mas eu tinha muito amigo menino por conta do futebol, porque realmente na minha escola não tinha uma menina que gostasse de futebol. Tanto que hoje em dia eu vejo as menina aqui de São Paulo assim, pô, ia no estádio com o pai, não sei o que, eu fico, cara, que mundo diferente. Porque na minha percepção, isso não era algo possível. E aí, na escola, os professores, a diretora proibiu em consenso de eu gostar de futebol. Tipo, eu não podia gostar, não podia falar de futebol com os meninos mais. Não podia. Era essa o que eu sofri nessa escola, né? Foi uma escola bem terrível pra mim. Em Atibaia? Em Atibaia. Uma escola super conservadora. Assim, esquisito, sabe? As coisas que eles defendem, assim. E eu gostava de carro também. Gostava de Fórmula 1. Então, tipo, porque eu fui criada com irmãos mais velhos. Sempre gostei muito de esporte. E era algo errado na escola, entendeu? Então, tipo, foi algo que eu exercia só em casa. Só que, cara, quando a pessoa gosta de futebol... Sabe quando a pessoa fala assim pra você? Para de chorar pro futebol. Para de sofrer pro futebol. Cara, não dá. É mais forte do que você. Então, foi muito mais forte do que eu. Então, eu levei advertência por querer brincar com os meninos. Pô, eu lembro até hoje, quando o Santos tomou 7-1 do Corinthians, eu tinha 7 anos. Foi em 2005. Eu bati num menino na escola, porque ele começou a me zoar. Eu bati num menino na escola. Porque ele começou a me zoar, eu falei, não é assim que funciona não, pô. O Santos pode ser zoado, mas eu não posso. O Santos pode ser zoado. E é isso, então, na escola tive essa resistência, mas não foi... Cara, é muito difícil. Quando a pessoa gosta de futebol, ela nasceu pro negócio, assim. Ela vai gostar de verdade. Então, foi algo que me acompanhou pra vida, assim. Então, desde criança, eu gosto muito de futebol. Nossa, nem lembro como é que é a vida sem falar, pô, e o Santão, hein? Não sei.
E a gente conversou em outras ocasiões sobre as lives na Twitch e você falou que você não começou falando de futebol. Foi algo natural, porque você gosta muito, mas você fazia outros conteúdos, tanto é que você tem amigos tiktokers de outras áreas, da moda, de tudo, Exato. assim, de beleza. E como que você, tipo, furou a bolha? Porque eu sei que você faz planilhão de BBB, Uber, faz tudo. Faço tudo. Cara, exatamente, porque eu entrei na Twitch porque as pessoas, elas... Eu tinha lá os meus 2, 3 lá, mil ó. seguidores. Eu tinha lá os meus 2, 3 mil seguidores no Twitter. As pessoas adoravam o meu humor, né? Eu falo umas coisas mais ácidas. Eu sou meio idiota mesmo. Aí, eu comecei a fazer live na Twitch e, pô, bem na época que eu comecei a fazer live na Twitch, que foi em dezembro de 2020, eu fazia live na Twitch com um computador bizarro, que parecia uma máquina da Revolução Industrial, assim, o negócio fica barulheira. Tanto que teve uma vez que o Kazé me gankou, que gankar é você mandar viewers pra pessoa. E o Kazé já era um cara que me seguia já quando eu tinha Ele 2 mil. reagiu a alguma coisa sua? Não, você pode mandar pessoas da sua live pra outra live, entendeu? Tipo, quando você vai acabar com a live? Isso. Entendi. Tipo, vai você pra outra live. Isso. Tá. Tipo, você pode pegar os seus seguidores, as pessoas que estão te vendo e jogar pra outra live, entendeu? Então, os teus viewers vão pra outra pessoa. Quando ele fez isso comigo uma vez, porque ele já me seguia, tipo, eu tinha 2 mil seguidores, ele já me seguia, a gente já brigava por causa de BBB 2020 já, a gente já discutia de BBB 2020 há muito tempo. O Casé era o cara da TNT, assim, sabe? Então, ele não tinha... Ele não tava hypado. Ele começou a fazer live naquele ano. Ele fazia live pra umas 4 mil pessoas, que já é muita gente. Mas era bolha. Total, era bolha. Aí, ele me mandou um monte de gente. E as pessoas começaram a falar assim... Tá chovendo aí? Porque o meu microfone fazia... Shhh, tá ligado? E aí, fez ano de 2021. Eu ainda trabalhava. Isso ainda trabalhando. Todo dia trabalhava e depois eu fazia live. Aí, o BBB saiu do ano de 2021. E, cara, tinha muito participante. Eu falei, cara, eu tava com o meu computador do trabalho. Meus chefes não saibam disso. Eu tava com o meu computador do trabalho fazendo live. Aí, eu tava com o Excel aberto. Eu falei, cara, vamos fazer uma análise dos participantes. Eu abri o Google Docs, né? Eu abri o Docs. E, não, tem que ser uma planilha. Coloquei, fiz a planilha. Completamente nonsense, assim. Sentei com a minha galera e comecei a fazer essa planilha. Cara, eu sei que, tipo, no mesmo dia, o Alan, estagiário, que é meu amigo, reagiu. O Kazé reagiu, né? Porque ainda era meio escasso de conteúdo pra reagir. Hoje em dia, pra você entrar na live do Kazé, é difícil. Naquela época, eu conseguia... Eles reagiram organicamente. Eles até me perguntaram se podiam. Eu falei, claro que pode. Vai à vontade aí. E, cara, até o Thiago Leifert me chamou na época pra falar. Porque estourou muito. A história do ano de 2021, mas eu continuo trabalhando. 2022, as pessoas já começaram a me pedir, vai ter planilhão, vai ter planilhão, vai ter planilhão. 2022 teve, furou a bolha mais uma vez, entendeu? Então, tipo, eu fui furando a bolha via planilhas de coisas bizarras. Tipo, por exemplo, aí eu fiz disso. Aí na Copa do Mundo, mais uma vez, eu furei a bolha, porque eu fiz planilhão de Copa do Mundo, sabe? Porque são coisas da minha veia Faria Lima, então são coisas que eu aprendi na Faria Lima, só que aí eu trago pro... Mas aí o que é exatamente esse planilhão? Você coloca... Você faz a categoria das pessoas e você coloca o prós e contras. Você põe lá, um tá na tela de participante, novo. ó. Tem um participante ali. Tipo, Tem ó, Rodriguinho, Fernanda. Fernanda. O que a Fernanda é? Ela é pipoca, mas ela é pipoca raiz. Quem tá assistindo... E eu fiz isso no dia. Se você for ver, a Fernanda tá com a análise exata. Porque assim... A gente vai ver todos os vídeos do participante, a gente vai no Instagram dele, ver quem que ele segue. Pô, qual que é o posicionamento político desse participante? Vamos ver se ele segue mais alguém. Aí a Fernanda, por exemplo, que a galera fala muito, nossa, no BBB 2014 ela ia arrasar, porque hoje em dia as pessoas não gostam de participante raiz do BBB. Eu falei, não, essa daí vai ser uma participante raiz. Aí eu escrevi já que ela era loba. Hoje em dia tá todo mundo tá chamando ela de loba. Até o emoji dela é uma loba, sabe? Então, tipo, tem coisa que a gente vai percebendo. Foi então, graças a você, então? não foi. Mas a gente Mas identificou ela foi antes uma do tendência. tempo. Exato, Tá. a gente identificou, porque assim, o apelido loba já tava meio que pegando, assim. Tá. Não nela, mas nas pessoas que são muito fortes. Aí eu falei, cara, ela carrega dentro de si a força da mulher divorciada, né? Que não tem mulher mais forte que a mulher divorciada. E aí eu falei assim, cara, ela é uma loba. Escrevi loba, não sei o quê. E aí a galera no Twitter começou a chamar ela de loba, não por minha causa, mas eu já identifiquei uma tendência. Eu falei, acho que a galera vai falar que ela é a loba da casa. Até escrevi, ela tem potencial pra ser protagonista, mas potencial pra ser vilã também. Que é algo meio assim que ela é no BBB.
E aí é isso, então a gente faz essa brincadeira. Só que, óbvio, alguns a gente erra muito. Então, só aquela brincada, pô, o participante vai fazer isso. Pô, qual que vai ser o primeiro? Ah, tal participante, nossa, vai falar de terra plana. Vai falar de uma coisa meio besta, assim, sabe? Então a gente vai brincando com essas coisas. Mas é uma análise na brincadeira. Total brincadeira, não é pra se levar a sério. Só que dá uma história de bolha sempre que eu faço. Então, eu já fiz 2021, da Juliette, 2022, 2023, 2024. São 4 anos. Caramba. E você fez a Copa do Mundo Feminino pela FIFA Plus. Isso. E também fez muitas outras coisas. Agora você tá na Cazé, fez Copinha, foi repórter da Copinha, que foi sensacional. Você tava ali encarregada de conseguir seguidores pros meninos da base. Como que tem sido esse momento pra você? Porque você mudou uma realidade, assim, completamente diferente. Veio de um eixo de trabalhar com soja, com finanças, né? E agora você tá vivendo um sonho, né? Que é trabalhar com o futebol e de uma forma que você consegue ser você mesma e as pessoas te contratam pra você ser você mesma. Isso é bem legal. Isso é muito legal. Tanto que eu gosto de assistir o Flow, né? Do Flow Podcast. E aí o Igor fala muito assim, que pra você manter uma longevidade na internet, você tem que ser você mesmo. Se você criar um personagem, o personagem não dura. Sim. E isso é muito legal, sabe? Tipo, eu prefiro cortar coisas e oportunidades sendo eu mesma pra poder abrir outras oportunidades melhores, sabe? Então é isso. Então eu comecei a trabalhar e, cara, se for pra me perguntar assim, como é que você entrou nesse mundo? As pessoas me perguntam, eu falo, não sei. Do nada, eu fui envolvida nisso, o Pelé já me chamou, comecei a fazer documentário, que é uma parada que eu gosto, eu sempre assisti documentário e tudo, mas eu não estudei isso, então lá foi uma escola pra mim, pra eu aprender essas coisas, e foi muito orgânico, então a minha parada foi dizer sim pra tudo. Tudo que você me chamou pra alguma coisa, eu vou, eu falo sim, não tem nada que eu diga não, eu falo sim pra tudo. E aí nisso, que eu disse sim, eu tinha uma meta, desde a Copa de 2018, que era ir pra Copa do Catar. Por quê? A Copa do Catar é a Copa Árabe. Eu preciso estar na Copa do Catar. Como eu pensei que eu fosse? Eu pensei que eu fosse como turista. Tanto que no ano de 2022 eu ainda trabalhava na soja, eu ainda pensei assim, cara, eu participava dos sorteios para ingresso, né? E aí eu falei, cara, eu vou pra Copa do Catar de algum jeito. Dei um jeito de ir pra Copa do Catar. Eu fui pra Copa do Catar, eu comecei a trabalhar com internet em junho, e em dezembro eu tava na Copa do Catar, consegui patrocinador, consegui contato com o comitê. Eu tinha uma credencial, o comitê da organizador foi muito legal comigo. Me deram uma credencial, porque no Catar você não pode pegar o seu celular e filmar a rua. Óbvio que na Copa podia, mas assim, se eu for lá hoje, você não pode filmar sem uma autorização, filmar as coisas. E eles me conseguiram essa credencial. Eu pegava essa credencial, eu entrei em estádio da Copa do Mundo com uma credencial que não valia nada. Com uma credencial que não valia. Eu burlei o sistema. Porque eu falava assim. E aí eu precisava falar com alguém, fazer algum vídeo. Por exemplo, eu fiz um vídeo com a torcida do Marrocos pra mostrar que o povo árabe tava com o Marrocos, sabe? Porque existe um problema do Marrocos, que o Marrocos ele tem uma grande população berbere, que não é árabe, né? E muito árabe, por muito tempo, foi muito preconceituoso com o Marrocos. E nessa Copa, o Marrocos chegou tão longe que eu queria mostrar que os árabes estavam com o Marrocos. E foi um vídeo super aceito, assim, sabe? Eu ia na torcida do Marrocos e tudo. Foi um vídeo super aceito pela comunidade árabe que tava lá e tudo. Então, como eu falava árabe, os caras me deram isso. E aí era assim, eu tinha uma credencial, eu falava assim, ó. Se era brasileiro, eu falava que era da Globo. Pra falar com brasileiro, eu falava que era da Globo. Se eu falava com um árabe, eu falava que eu era da Al Jazeera. Se fosse inglês, eu tive que falar com os franceses lá eu falava que eu era da FIFA. Então, eu me metia todo louco, qualquer louco. Eu descobri uma pessoa muito canalha aí. E aí, tanto que eu invadi a Cazé TV, invadi lá, eu e o Defante, a gente dançou na FanFest da Arábia Saudita. Ele saiu no jornal que ele foi preso e que eu tinha salvado ele da prisão. Né, que não é verdade. Aí, ó, olha eu ali com o microfone aqui no nariz, porque eu não sei. Olha duas mãos, assim, eu não sabia fazer nada disso. E nessa época você ainda não tava com a Cazé? Não tava. Tá. Só era amiga da galera. Tanto que a ideia era eu aparecer com a camisa do Atlético Mineiro e começar a falar árabe. Foi o que eu fiz. Só que a galera no estúdio me conhecia. Aí eu casei, como essa menina idiota, é a Mara. Ela tá brincando. Eu pensei que eles não iam me reconhecer. Então, aí nisso eu comecei fiz isso tudo na Copa. E aí, que loucura, o Defante é maluco, né? Ele é maluco assim o tempo inteiro mesmo. E aí, o que acontece? Eu voltei pro Brasil e super feliz, Copa do Mundo, check. Aí eu falei, cara, eu quero um novo desafio, eu quero ir pra Copa do Mundo da Austrália. Será que eu consigo?
Lá pra março, a FIFA chega em mim e fala, cara, a gente quer contratar você por causa dos documentários que você fazia com Peleja. Tipo, ela é uma documentarista, assim, sabe? Me contrataram como uma documentarista. Eu falei, se vocês estão falando, vocês têm a razão. E eu fui lá pra FIFA, pra Austrália. Trabalhei, fiquei 50 dias na Austrália. A gente tinha base em Adelaide, que é a cidade onde o Brasil estreou a Copa, inclusive. E depois eu fui pra Sydney. Eu fui em todos os jogos de todas as fases, assim. E a ideia minha era, tipo, ser Mano, eu fui uma quebra-galho pra FIFA. Então, tipo, pô, como eu falo árabe, falo francês e falo inglês, o conteúdo era em inglês, né, no geral. Mas eles fazer zona mista da França, eu fiz zona mista do Marrocos. Pra falar como se fosse... Eu trazia a equipe de conteúdo, me mandava perguntas, eu fazia perguntas pras jogadoras. Fiz documentários, fiz vídeos pra eles. Então, mas era tudo global. É tudo em inglês, não tinha geoblock pro Brasil. O Brasil não conseguiu ver o que eu fiz, assim, sabe? Mas eu trabalhei pra FIFA e eu pautei, a gente pautou dentro da FIFA a história da Benzina, que foi a primeira jogadora a usar hijab na história das Copas. Eu entrevistei ela só deu entrevista pra mim lá, aí ela pegou na minha mão assim, tipo, pô, porque assim, meu árabe não é o melhor árabe do mundo. E o marroquino, ele tem um árabe muito diferente. Mas ela viu que eu me esforcei muito pra falar com ela. E ela se esforçou pra me entender também, sabe? Ela não foi... Ela quis me entender, ela quis contar a história dela. Então, a gente fez o vídeo e depois... Não tem relação. Mas o Infantino, no dia seguinte, postou uma foto dela, que ela era a primeira jogadora de hijab na história da Copa. Então, foi muito legal trabalhar pra FIFA, assim, porque você consegue ver o lado de bastidor da Copa do Mundo, sabe? Então, tipo, pô, no último... Quando o estádio fechou, eu fui no dia no estádio Olímpico lá de Sydney e estavam desmontando as coisas. Eu pude ver essas coisas, sabe? Eu pude viver. Eu comi dentro do estádio. A gente comia dentro do estádio durante os jogos. Eu fiz zona mista, eu fiz não sei o quê. Então, tipo, eu pude ver o lado... Eu era workforce da FIFA, sabe? Então, foi muito legal. Foi, assim, uma experiência que mudou a minha vida. Mudou a minha vida de ponta cabeça, assim. Mas você tem outras experiências com estádios também, né? Você gosta muito dessa cultura. Bastante. Eu gosto muito de estádio. E o que acontece? Eu sou uma santista que gosta muito de outros times também. Então, tipo, por mais que eu seja maluca pelo Santos, assim, tipo, que realmente eu amo muito o Santos, mas eu gosto muito de ir para outras torcidas e eu visto camisa de outros times, eu brinco com os torcedores que me conhecem gostam de mim, eles me abordam, tipo, agora eu tava lá em São Januário, eles vêm falar comigo, eles me abordam, eles brincam, pô, você é pé fria, porque eu tenho a fama de ser pé fria, pô, você é pé fria, sai daqui, não sei o quê. Tanto que nesse jogo, depois que São Januário reabriu, o Vasco não tinha perdido em São Januário, até eu entrar lá e o Vasco perder. Então são coisas assim que as pessoas brincam comigo, mas é muito legal, é muito orgânico, sabe? Tipo, desde que eu comecei na internet, eu comecei já brincando que eu era cruzeirense, não, eu sou flamenguista, não sei o quê, eu uso camisa de outros times. Então, tipo, é muito legal. Então, eu vou em qualquer torcida, eu não tenho medo, é maluco. Eu vou em qualquer estádio do Brasil, eu vou e filmo, me brinco com a torcida. Quem me reconheceu, reconheceu. Quem não reconheceu, melhor ainda, entendeu? É mais liberdade pra mim. Então, eu vou em qualquer lugar. Eu adoro. E como que a torcida do Santos reage? Porque, assim, eu já vi muitos comentários daqueles santistas que falam, que, tipo, tentam falar que você não é santista, porque você tá usando camisa de outros times. Cara, eu tendo a falar assim, eu conheço muitas torcidas. Eu conheço muitos times. Se eu fico com o Santos, é porque eu amo pra caralho. Porque, assim, o Santos agora, a gente esqueceu o que aconteceu em 2023, porque o Santos tá em boa fase, graças a Deus. Mas quando assim, começar o brasileiro vai pegar. A gente vai lembrar, entendeu? Aí eu vou ter que lembrar. Quando eu ver o Santos e Brusque, eu vou falar, cara, com todo respeito ao Brusque, mas não, quando eu estiver em Brusque, entendeu? Quando a gente jogar contra o Novo Horizontino, e não é em janeiro, sabe? Porque é normal jogar contra o Novo Horizontino em janeiro e fevereiro. Vou jogar contra eles em agosto. Então, tipo, eu vou sentir muito isso. Então, realmente, mas assim, eu conheço todos os estádios, eu conheço todas as torcidas, eu me apaixono pelas torcidas mesmo. Eu admiro várias torcidas aqui no Brasil. Tipo, eu falo, cara, essa torcida é muito diferente mesmo. Só que, cara, eu continuo sendo santista, meu coração bate de um jeito diferente. Então, eu acho que, assim, o santista que quiser seguir... Eu sempre falo pra eles assim, você quer só saber sobre Santos? Você vai seguir um influenciador santista. Existem vários influenciadores santistas muito bons, que só falam de Santos, só usam a camisa de Santos. Eu não, eu sou uma pessoa que fala de futebol.
eu sou do futebol, eu sou do esporte. Eu falo de Fórmula 1, eu falo de basquete. Eu falo de... Se você me deixar, eu falo de NFL. Eu nem sei nada de NFL. Então, tipo, eu adoro esporte. Eu adoro ver gente correndo atrás de alguma coisa. Eu fiz o Pan-Americano. Eu estudei, expliquei para as pessoas o que era uma partida de pelota basca, sabe? Então, tipo, eu sou apaixonada por esporte. E eu falo pro santista que se incomoda. Só que esse santista, ele tá na internet. Porque eu chego na Vila... Eu tinha muito medo de ir pra Vila Belmiro. Teve um tempo que eu fiquei com medo. Falei, cara, acho que eu vou apanhar quando eu for pra lá. Principalmente quando eu usei a camisa do Flamengo. Quando eu usei a camisa do Flamengo, os caras me retalharam muito, a torcida do Santos, né? Pô, não sei o quê, não sei o quê. Até então, eu já tinha usado do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Mas quando eu usei do Flamengo, pegou mal. Aí, a galera me atacou muito. Eu fiquei com o maior medo de ir pra Vila Belmiro. Eu fui. Pô, Mara, tudo bem? Porque assim, não é todo mundo que me reconhece, eu não sou famosa. Sim. Mas quem me reconhece ou não fala comigo, que aí pode ser melhor, ou a pessoa vem e fala comigo numa boa, entendeu? E aí, por exemplo, no final do ano, eu joguei no Morumbi com a camisa do São Paulo. Teve alguns santistas que falaram, pô, que absurdo, não sei o quê. E outros santistas foram lá e defenderam e falaram, cara, esse é o trampo da mina, velho. Esse é o trampo dela. Tipo, se você não tá satisfeito, dá um follow, entendeu? Então é isso. Então, tem torcedor santista que fica bravo? Tem. Mas grande parte, pô... Assim, grande parte de quem me segue, assim, gosta, entendeu? Então... Entende. A gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria perguntar pra você como é que é, assim, no seu dia a dia na sua casa. Vocês seguem a cultura? Tem o Ramadã a partir do dia 10 de março. Vocês fazem o Ramadã? Queria entender um pouquinho como é esse dia a dia pra você. Cara, a gente segue tudo. A gente segue cultura, religião e tudo. Até alimentação também? Ou muda um pouquinho? Cara, alimentação, a gente não come carne de porco, a gente não bebe bebida alcoólica. Então, tem algumas coisas assim. Mas no mais, assim, pô, uma casa normal que come arroz e feijão, né? Entendeu? Então, tipo, é bem normal. Só que a gente, por exemplo, vai ter o Ramadã agora. E aí é o festival de comidas muito tops que minha mãe faz, tá? Nossa senhora, o Ramadã é todo dia. Porque assim, a minha mãe... Ela faz no dia a dia, assim... Eu não moro mais com os meus pais. Mas no dia a dia, minha mãe faz a comida do dia a dia. Só que chega no Ramadã, todo dia é um banquete em casa. Todo dia é comida árabe mesmo, assim. Então, o Ramadã tá chegando e eu faço Ramadã desde os meus 8 anos de idade. Então, é algo muito comum pra mim. A vida continua, segue normal e a gente faz o Ramadã. Assim como... Eu tento falar pras pessoas. Vocês às vezes, acham tudo muito... Nossa, é outro mundo? Gente, o Benzema faz Ramadã, o Pogba faz Ramadã, o Sadio Mané faz Ramadã enquanto jogam futebol, sabe? Então, tipo, as pessoas elas não têm muito nem essa noção de que o Sadio Mané é muçulmano, porque entendeu? fala um pouco, né? Inclusive, algumas ligas estão deixando eles quebrarem o jejum no meio do jogo. Então, tipo, eles fazem uma pausa para os jogadores que seguem o Ramadã poderem comer quando dá... É 6 horas da tarde? Ou é quando o sol se põe? Se põe o sol. Quando o sol se põe, aí eles já permitem que os jogadores possam comer até no meio da partida. Igual a pausa que a gente faz pra se hidratar aqui, algumas ligas já estão permitindo na Europa. O que é muito legal. Exato, porque senão o time do Liverpool não funciona, né? Não. O Liverpool teve uma época que tinha Shaqiri, Mané, Salah, tipo, o Keita. time... Não, o Keita eu não sei se ele segue a religião. Eu acho que segue, sim. Eu acho que segue também. Mas, assim, então, tipo, é muita gente. Então, o Liverpool é um time que... Teve uma época que o Liverpool era um time que os próprios torcedores do Liverpool diziam que ia se converter ao islamismo. De tanto que eles amavam aquele esquadrão, assim, sabe? Então, realmente, é algo comum que eu tento falar para as pessoas aqui no Brasil que tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Tem quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. É muita gente. É muita gente vivendo coisas diferentes, vivendo estilos de vida diferentes. E não tem muito no Brasil, entendeu? Então, tipo, a sensação que as pessoas têm, nossa, é muito longe. Mas não, pô, o Pogba, o Salah, entendeu? Então, tipo, só a sensação de que é muito longe porque ninguém fala, né? Exatamente. E o que eu tento trazer pras pessoas é essa aproximação. Tipo, hoje em dia eu tenho certeza que um seguidor meu, ele tem uma noção de que não é tudo isso aí, não. Tipo, quando ele vê ele vê uma representação na mídia ou em Hollywood, assim, dos árabes serem pessoas que ficam ou dançando em casa... ou comendo shawarma o dia inteiro, ou se explodindo, ou casando com 5 mulheres, ele vai falar, não, pô, eu sigo a Mara e a Mara não é assim, entendeu? E o que eu tento passar para as pessoas é que a maioria dos árabes são como eu, entendeu? A maioria das pessoas são como eu, não é como as pessoas acham que é o estereótipo. Não, as pessoas são exatamente como eu sou. Pessoa normal. E como tá a sua relação com o Santos hoje? Porque o momento é muito bom. Piratas do Caribe, né? Cara, o que é bizarro? O Santos, quando caiu, eu pensei que o mundo não ia ter outro dia, assim. Tipo, eu pensei assim, cara,
A vida acabou, tudo acabou, eu tô... Assim, eu não achei que seria dia de amanhã. Eu acordei com uma sensação, tipo, que tinha um ente meu querido morreu, sabe? Aliás, a gente ia gravar, né? Naquela época. A gente ia gravar naquela semana. Exatamente, a gente ia gravar, aí me falaram assim, e agora, tudo certo? Eu falei, cara, Nada eu não sei nem se eu certo. tenho força pra sair de casa. E eu não tive. Por uma semana eu fiquei em casa, assim, de luto. Fiquei de luto. Mas assim, pô, e eu fiz... O que acontece? Para as pessoas entenderem, tinha 27 cenários. O Santos só caía em 3. Eu abri uma live, óbvio, pra assistir o jogo. Eu comprei sinalizador, porque o sinalizador era pra comemorar o fim da gestão de Andrés Rueda. Tipo, eu queria comemorar o fim da gestão dele. Porque durante... O que as pessoas têm que entender é que o Santos não sempre lutou contra o rebaixamento. Não é verdade. Em 2020, o Santos, com transfer ban, com não sei o quê, foi vice-campeão da Libertadores. Infelizmente, mas foi vice-campeão da Libertadores. O Santos, um ano antes, de 2020, 2019, foi vice do Brasileiro pro Flamengo. 2018, o Santos foi para as quartas de final da Libertadores. 2017, o Santos foi terceiro colocado do Brasileiro. Então, o Santos sempre foi brigador. Não é essa a realidade de que o Santos sempre lutou contra o rebaixamento. Mas, na gestão Rueda, a gente lutou contra o rebaixamento em 2021, no Paulista e no Brasileiro. 2022, no Paulista e no Brasileiro. 2023, no Paulista e no Brasileiro caiu. Entendeu? Então, tipo... Era uma realidade daquela gestão. E aí, quando o Santos cai, eu falei, cara, acabou, não sei o quê. Só que é bizarro, porque... E você tava na live. Tava em live. Deu 4 mil pessoas na minha live. E como é que foi? Porque assim, se você não tá em live, você pode ter uma outra reação, né? Mas você tava numa live. Não, mas aí... Eu tô muito acostumada a fazer live. Eu sou eu na minha live. Então, tipo... as pessoas me vê comendo, me vê feia, me vê sem maquiagem, me vê de pijama. Então, tipo, eu não tenho muito essa... Então, a sensação que eu tinha era, tipo, pô... Eu chorei muito. Aí, quando o Santos... Quando o juiz apitou, eu falo assim, ó... Eu chorando. Hoje é o pior dia da minha vida. E aí, tem fogo de artifício soltando no ar, porque deve ter vizinho palmeirense, porque o Palmeiras foi campeão no mesmo horário. E aí, eu falo, hoje é o pior dia da minha vida. Aí, eu faço assim... Aí, pá, o fogo de artifício atrás. Aí, nunca eu faço assim, cara, eu desligo a live. Eu falei, cara, não, deixa eu desligar a live... Porque tá demais isso aqui. A galera falou assim, não, eu tô com pena de você agora. Tipo, não tô conseguindo te zoar, porque eu tô com pena. Aí eu voltei da live. Depois eu voltei, porque a galera ficou meio preocupada, o que aconteceu. Voltei. E eu falei, cara, nunca mais quero saber de Santos na minha vida. Acabou. O Santos, pra mim, morreu. Não quero mais. Eu não vou acompanhar a Série B, não vou. No dia... Deu 3 dias. No sábado foi a eleição do Santos. Eu tive que votar. Eu tive que ir lá... abrir meu computador e votar, né? Porque a gente pode votar direto online. Aí, eu falei, pô, aí ganhou o Marcelo Teixeira, eu já quis ver a coletiva dele. Eu falei, cara, que merda. Olha eu querendo ver sobre o Santos de novo. Aí, segunda-feira, qual que vai ser o técnico do Santos? O Santos foi atrás do Vojvoda. Eu falei, não, acorda pra vida, Santos. A gente tá na Série B, sabe? Então, tipo, é bizarro, porque aí eu comecei a me importar muito. E eu vi que isso foi uma coisa muito comum de todo torcedor. Os torcedores falaram, cara, eu realmente... O Santista não abandonou o time. O Santista, na época do Neymar, em 2013, quando o fim do Neymar, a gente abandonou o Santos. A gente tinha 5 mil pessoas na Vila. Isso nunca mais aconteceu. O Santos tinha briga para ingresso ano passado, porque o Santos tem poucos ingressos na Vila Belmiro. Então, tipo, no segundo turno do ano passado, todos os jogos o Santos jogou com ingressos esgotados e gente brigando por causa de ingresso e cambista vendendo a R$300 ingresso. Então, a torcida não abandonou. E mesmo com o rebaixamento, o torcedor ficou, sabe? Porque acho que o torcedor entendeu que ele é muito importante para essa reconstrução. Porque sem o torcedor, o Santos não vai... O Santos quase se salvou por causa do torcedor. Quase, porque era pro Santos ter sido o último colocado do Brasileiro. Se não fosse o torcedor, se não fosse a torcida ter entrado, ter feito corredor de fogo. Teve jogos que a torcida venceu, de fato. O jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Vasco. Foram jogos que a torcida do Santos venceu. E não deu... Mesmo assim, não deu. Mesmo assim, o time foi vagabundo o suficiente para cair. Mas a torcida tem essa noção de que ela é importante. E aí a gente vê, pô, lotou o Morumbi, quer vir jogar mais vezes aqui em São Paulo, porque aqui é casa cheia. Encheu o estádio contra o Guarani em dia de chuva. Eu tava no dia do jogo do Guarani. Chuva. Então, tipo, o torcedor do Santos, ele entendeu que ele é peça fundamental. Desde o rebaixamento, acho que aumentou em quase 10 mil o número de sócios. Então, o torcedor, ele entende que ele faz parte. E eu tô muito feliz com o Carille, porque desde que o Carille foi demitido do Santos em 2022, eu falo, cara, o maior erro de gestão do Rueda, além dele existir, o maior erro do Rueda, além de ter nascido, foi ter demitido o Carille, porque o Carille foi demitido não de uma forma ruim, sabe? Tipo, ele não tava mal. Tava indo mal no Campeonato Paulista, mas não...
Tipo, ele tinha o Auro pra jogar, não tinham bons jogadores no elenco. E aí, quando ele voltou, eu falei, cara, o Carille, eu tenho a tese de que o Carille é melhor do que 10 treinadores da Série A. Tipo, ele só não é melhor do que 10 treinadores da Série A, entendeu? Tanto que eu falei isso, as galera, não. Óbvio que eu falei, pô, o Carille é melhor que o Mano. Não é não. Aí eu, cara, o corintiano, toda vez que vê alguma coisa do Carille, vai lá e comenta, nossa, que saudade do meu ex. Pô, que saudade, eu gosto tanto do Carille. Pô, o Santista, quem mais dá análises boas do Carille é sempre o corintiano. Pô, o Santos tá em boas mãos e não sei o quê. Então, eu tô super animada pra esse momento, assim, tipo, animada não, né? Mas tô feliz. Dá pra dizer Otimista. animada. assim, Otimista. Tipo, eu acho que cara, é difícil falar isso, mas eu acho que o Santos era um time que precisou cair. Precisou cair pra tentar Mudar uma organizar a chave. casa. Exato. É igual aconteceu com o Corinthians, tomara que vai acontecer com o Santos. É igual Tomara. aconteceu com o Palmeiras também. Exato. Entendeu? Teve que acontecer. Então, tudo bem, agora eu falo. Agora o Santos, eu quero o Santos o time. Não quero mais o Santos o time bonzinho, não. Eu quero o Santos o time da sujeira, da maldade. Mas é isso, eu tô super animada. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Mário, eu queria te agradecer pela presença. Foi muito bom o nosso papo. A área delas está sempre de portas abertas aqui. Cara, muito legal mesmo. Muito bom ver mais mulheres, inspirando mais mulheres a estarem no futebol. E me chamem sempre, tá? Tô sempre aqui. É isso. Júlia, valeu. Até a próxima. Obrigada, Aline. Obrigada, Marwa, também, por aceitar o nosso convite. Foi muito bom. E fiquem de olho, porque vem mais coisa por aí. Vem mais coisa boa por aí. Você não se esqueça, se inscreva no canal do Denilson Show, ativa o sininho já pra ficar por dentro de todo o conteúdo por aqui. E o Hora Delas volta na semana que vem. Tchau!